Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para trazer o relato verídico, casos verídicos de hipnose quântica, da minha querida Lilian Sanches. Seja muito bem-vinda, Lilian. Eu peço que você se apresente ao pessoal que nos acompanha, falando aonde você está. Qual é a sua profissão hoje? O que que você está fazendo da vida? E depois a gente começa com as perguntas da hipnose, para que você possa contar da sua experiência. Boa noite, pessoal. Como a Márcia me apresentou, né, sou Lilian. Atualmente, eu estava trabalhando até pouco tempo atrás numa empresa normal, assim, de call center, né? Estava fazendo cobrança para o Carrefour, só que eu estava sentindo, eu tirei férias em março, e eu senti que eu devia sair da empresa. Eu já não estava mais me adaptando àquela empresa, né? Então foi o que eu fiz. Eu voltei de férias, aí eu pedi demissão. Agora eu estou trabalhando com a minha filha, né? Ela tem uma empresa de dedetização, eu ajudo. E eu ajudo ela um dia sim, um dia não, né? Minha mãe também estava com alguns problemas de saúde, eu também estou ajudando ela nos dias que eu não vou na empresa da minha filha, estou trabalhando, ajudando a minha mãe, né? Que ela não está conseguindo andar, então ela está com algumas dificuldades de saúde, né? Eu faço curso também da linguagem do corpo com a Cristina Cairo. Quando eu entrei de férias, eu fui numa comunidade do Trigueirinho, né? Foi difícil entrar lá, porque eles são muito seletivos para entrar, né? E eu passei, né, nas etapas, consegui chegar até lá e eu voltei já decidida a pedir demissão, né? Então, estou passando por esses processos, né? Assim, são processos internos, né? Estou voltada mais para mim mesma, são processos internos que estão me levando a tomar algumas decisões, né? E daqui para frente só trabalhar realmente com cura, fazer alguma coisa que eu gosto, atender pessoas. Então, esses trabalhos mais formais, hoje em dia, para mim, não faz muito sentido, né? É isso que eu estou fazendo atualmente. Ai, muito importante isso que você está falando, Lilian, porque nós temos percebido um número grande de pessoas que vêm do corporativo e tem um momento que nessa transição planetária, quem está despertando, quem já está nesse caminhar há um pouco mais de tempo, já começa a ficar assim, né? Ai, gente, é muito estressante, é muita cobrança, é um sistema mesmo que eu também venho daí, por isso eu falo isso, né? E eu me lembro da sua hipnose, como se fosse hoje. Foi no dia 31 de janeiro de 2024, então já tem aí um ano e quase um ano e meio, né? Mas a sua preparação começou antes, não foi exatamente em janeiro, né? Foi um pouco antes mesmo. E lembro que quando eu conversei com você, assim, na preparação, tudo, eu senti, assim, falei, essa hipnose promete, porque eu via você, assim, como uma alma antiga, com muitos conhecimentos, mas que queria se esconder, que tinha algumas dificuldades, estava trabalhando mesmo no mundo corporativo, assim, acho que você tinha dois ou três empregos na época, e bingo, realmente, quando começou a sua hipnose, eu, na hora da hipnose, eu falei assim, ela eu vou entrevistar um dia. Demorou só um ano e meio para a gente conseguir alinhar essa agenda. Mas assim, eu gostaria que você pudesse falar para as pessoas, Lilian, como que foi para você esta expansão de consciência através desse mergulho da hipnose quântica? Foi fácil? Foi difícil? Como que foi essa sua preparação? Mas principalmente, como que foi a hipnose para você? O que que você percebeu? Depois eu te pergunto o que que você viu. Tá. Bom, o que que eu percebi na hipnose? Primeiro que eu estava muito nervosa, né? Não sabia o que eu ia encontrar, né? Porque hipnose você tem que se entregar. Não tem como você fazer uma hipnose se você ficar, né, querendo controlar o leme, porque a hipnose foge totalmente disso, né?
é realmente um processo de expansão de consciência, em primeiro lugar. Foi isso que eu senti na minha hipnose. E principalmente, uma coisa que eu já ouvi falar, que a gente, enquanto ser humano, né, estou aqui na Terra, estou nesse corpo físico, mas a gente não é só isso, a gente atua em vários planos, em várias dimensões. Então, a hipnose em si dá essa visão para você. Ó, você não é esse serzinho que está aqui na Terra fazendo um serviço, fazendo aquelas coisinhas simples que a gente faz no dia a dia, né? Assim, traz para você, além de uma expansão de consciência, também uma tomada de consciência de que não é só o material, não é só o físico, e você trabalha em outras dimensões, em outras realidades, né? E que a gente não é uma pessoa isolada, principalmente, né? Às vezes eu acho que eu sou sozinha, eu não sou sozinha, eu sou uma família. Eu tenho almas, eu tenho mônadas que estão me acompanhando, só que você não tem essa noção, né, dessa expansão toda, que é um ser que está aqui encarnado no físico, né, e que realmente, como você falou, sou uma alma antiga, então eu não tinha muita noção do que esperar da hipnose, isso que é verdade. Eu fui, falei, vou me entregar e tudo, mas eu estava nervosa. Eu lembro que eu fiquei com um pouco de dor de cabeça, né, depois, porque a gente quer controlar o processo e não controla nada, né? Isso que é verdade. A hipnose não dá, não é. Você começa a falar, você nem sabe o que vai sair de lá. É bem isso, viu, Lilian? Quando eu passei pelo meu processo, eu também fiquei com dor de cabeça, porque a gente fica tentando raciocinar junto, que é o ego, né? É o ego para atrapalhar. Mas você se saiu muito bem, apesar do nervoso, que é normal, né? Eu acho que é normal, tudo que a gente faz pela primeira vez dá aquela tensão. Mas eu me lembro que você viu uma porção de coisas agora, então peço que você possa compartilhar com as pessoas de casa daquilo que você puder falar, o que que você viu, Tá, como que foi a sua hipnose. tá. Bom, eu lembro que a primeira coisa que eu vi é que eu tinha descido de uma nave e eu estava num outro planeta. E nesse planeta até eu via que o chão não era assim, como é aqui no nosso mundo, que é material, que é uma coisa aparentemente física, né, sólida, e era um outro tipo de planeta, era um outro solo, e que eu tinha tripulantes que estavam na nave, que me acompanhavam, então foi né, até eu lembro que eu falei que eu estava fazendo uma inspeção, né, que eu estava vindo de guerras planetárias, né, do meu planeta de origem, e que eu estava lá para ver se aquele planeta era habitável, né? Se tinha condições de trazer alguma população para lá um dia, né? Então, assim, são coisas que a gente fala assim, nossa, foge totalmente da nossa realidade, né? A gente até ouve falar, mas parece coisa de ficção científica, na verdade. Porque você vê muita coisa, assiste filme do Matrix, sabe que existe tudo isso, mas você vivenciar isso, falar sobre isso, é uma coisa assim, como você falou, foge da nossa lógica, né? Como eu sou geminiana, eu sou muito lógica, muito racional, então tudo a gente tenta racionalizar, então assim, foge totalmente. E foi isso, foi a primeira coisa que eu vi, que eu lembro que eu estava com uma tripulação e que eu estava fazendo uma inspeção em Aldebaran, se eu não me engano, né? Era uma outra, disse que era uma outra galáxia, era um outro sistema solar e que eu estava lá fazendo essa inspeção, né? Era um trabalho de averiguação, digamos assim, né? Foi a primeira coisa que eu vi, que eu me lembro, né? Eu me recordo assim de pensar, uau, já de primeira já vai para outra galáxia, já vai para a nave, já vai para outro planeta. Nossa, uau, né? Vocês estão entendendo aí de casa? Por que que eu falei a ela eu vou entrevistar. Só que isso só foi o começo. Porque depois ela foi vendo mais coisa, foi fazendo conexão com seres assim muito altos e que deram
mensagens lindíssimas e viu mais coisa ainda. Então, Lilian, o microfone é seu, conta. Bom, eu lembro que eu vi uma vida passada, eu acho que era uma vida passada, onde eu fui um índio, aí eu estava no Brasil, estava no Amazonas. Lembro que eu tinha uma família, né? E essa família, como acontece em aldeias, quando a invasão ela foi dizimada praticamente toda a tribo, principalmente mulheres e crianças, e que eu fiquei sozinho. E, né, eu era um ser do sexo masculino e fiquei, acho que eu vivia até mais ou menos uma meia idade, né, naquela época, que acho que seria até 50 anos, mais ou menos. E aí, talvez essa vida, não sei por que motivo, né, me foi mostrado, mas eu acredito que a gente hoje em dia, a gente às vezes tem muita coisa de primitivo, ainda na vida atual. Então, talvez essa vida, a gente sabe, muito, eu não como mais carne, mas eu comi por muito tempo carne, né? Então, assim, a gente precisa parar com essa matança de animais, né? Só que aí essa consciência foi vindo para mim aos poucos, né? Foi me mostrado, né? Porque tem essa coisa ainda. Você fala assim, nossa, mas uma vida primitiva como essa, mas nós também temos esse primitivo dentro da gente. Então, talvez a gente tenha que estar evoluindo para um outro patamar, até porque nós estamos passando de um ciclo para outro, né? O planeta está evoluindo. Então, até que ponto nós, seres humanos, estamos evoluindo? Até que ponto a gente pode estar mostrando uma vida melhor, estar vivendo de uma forma diferente, não tão primitivo, né? Porque enquanto tiver o homem, enquanto ele ainda matar qualquer ser vivo, qualquer ser humano, que seria o animal, né? O reino animal, na verdade, o ser humano, ele também vai estar em guerra, né? A gente ainda tem guerras nesse planeta. Então, olha como o nosso planeta ainda é atrasado e quanto que a gente tem que estar evoluindo, né? Acho que uma das vantagens da hipnose é isso, mostrar para você que a gente precisa evoluir, que a gente precisa se melhorar, né? Não ser tão primitivo como a gente era, né? Pelo menos estou tentando não ser, mas foi difícil, viu? A gente vai se desapegando das coisas. Eu me recordo, né? Eu fiz anotações também, então eu estou pegando aqui a anotação e aí todo mundo que procura, né, Lilian, a hipnose e que está mesmo em busca de uma expansão de consciência, de curas e autocuras, de se superar as dificuldades ou as limitações. Então, eu me lembro aqui que você trouxe a seguinte informação, assim, ó. É, Lá atrás, o seu eu superior quis te mostrar da onde vem uma sensação de não ter sido bom o suficiente. Porque como aquela comunidade inteira foi atacada, dizimada, e você era responsável da comunidade ali. Então, ali ficou cristalizado aquela dificuldade. Então, imediatamente, quando a gente mergulha e chega, é para resgatar isso que nós chamamos de resgate de fractais, porque é uma vida anterior, aonde né, uma vida simples, em contato com a natureza, com muita coisa boa, porém, com muitos perigos, quase animais, né, porque era uma época complicada, e muitas vezes esse fractal, ele continua ressoando com a gente, essa sensação, eu não sou bom o suficiente, às vezes a gente joga a culpa nos outros, que fala que é o chefe que cobra demais, ou alguém da família que falou que a gente não é tão bom assim, ou algum amigo, alguma amiga que às vezes, né? Mas quando a gente mergulha, o eu superior te leva exatamente em algum momento para liberar essa energia e fazer com que você tivesse em seguida, olha só, coragem, até, vamos colocar assim, né? Férias, aí tem tempo para entrar em reflexão e tomar decisões que não te consumam tanto como talvez já tenha sido consumido lá para trás. Até porque essa transição planetária,
né? Exige um pouco que a gente possa estar mais alinhado, senão começa a ficar muito doente. Lilian, eu queria te fazer uma pergunta. Eu anotei aqui, você me ajuda, tá? Porque você sabe Ah, mais da sua hipnose do que eu. Eu anotei aqui que você viu, parece que você viu, né? Muitos seres, muita. Como que foi essa parte no início? Vamos voltar para aquele início ali, porque aqui tem contato com pessoas ou seres importantes. Aí eu queria que você pudesse falar. bom, no começo, quando eu estava no planeta, o que eu lembro que eu vi, que o planeta não era habitado, não tinha pessoas ao meu redor, mas que eu estava com outros seres que tinham ficado na nave, que era um do sexo masculino e um do sexo feminino. Mas esses seres, eles faziam parte da minha equipe. Eu estava como comandante da nave, né? Até que eu dei o meu nome de avatar, quando você perguntou, aí foi informado esse nome de Uhum, avatar que eu tenho, e foi o que eu vi foi mais dois seres, eram humanoides, né? Tá? Eu lembro que eu estava com um macacão colado no corpo, né? E eu tinha, a minha forma era de humanoide, mas, né, humanoide, não quer dizer que eu era humano. E também tinha dois seres na nave. Eu lembro que era só, lembro que eu tinha, que eu falei que era um do sexo masculino e um do sexo feminino. Foi uhum. contato, mas E eu não tive contato. você se lembra se você conseguiu se visualizar como que você era ou só viu o macacão? Eu vi um macacão colado no corpo, aí eu lembro que eu falei que eu era humanoide, né? Era cinza, acho que era cinza aqui para cima, né? E era isso, era humanoide, né? Mas não era, não tinha a aparência que a gente tem aqui na Terra, era bem diferente. Uhum. Como se era Tá, o ser de outro tá. planeta. Eu vou entrar aqui com o que eu anotei, né? Que você falou Hum. assim, aqui, aqui. Seguimos as orientações do comandante superior Sananda, Ashta Sheran. Aí você fala assim, rodeado de naves, seres de outras órbes e galáxias de várias espécies, pleiadianos, arcturianos, Isso foi arcturos. no final, esse daí, isso que você está falando, realmente eu falei, acho que mais no final, não foi? Ah, tá bom, olha só, eu anotei no começo. Você anotou no começo, mas eu lembro que, porque eu também fiz anotações, então eu lembro que isso daí foi no final, que eu Ah, falei tá, de outros seres, né? Aí falei arcturianos, pleidianos, e falei realmente que a gente estava, o comandante nosso seria o Sananda, né? Que é o comandante sim. maior de todos, de toda essa Então, hierarquia. con- conta aqui para nós como que foi esta, porque você canalizou Sananda, né, o Mestre Jesus. E você trouxe informações assim, talvez você não se recorde de tudo, mas tem uma informação que gravou tão forte em mim, porque para mim era novidade. Eu fiz uma pergunta, desculpa se eu estou pulando, mas assim, eu fiz uma Não, não, pode pergunta, falar. por que que tem muitas pessoas que falam, né, que já perdeu até a paciência, que fala a transição planetária, isso nós estamos falando em janeiro do ano passado, né? Que não estava acontecendo tudo que está acontecendo agora. E aí eu fiz a pergunta assim: por que está demorando tanto para que a transição planetária possa ocorrer? E aí a resposta eu fiquei assim: que incrível! Então, se você puder falar desse trecho, dessa parte, assim, acho super importante nesse momento. De transição planetária. Eu não lembro tanto assim, Márcia. O que eu lembro era de ter recebido, você até pediu uma mensagem, aí eu lembro que eu recebi, foi o mestre Hilarion, né, do Raio Verde, da cura, e ele falou que eu poderia estar chamando por ele, não para cura física ou cura assim da família, mas seria cura planetária. Então, eu vi que nesse momento a hierarquia ela está muito preocupada com a cura planetária, até porque a gente vai passar por um processo que, segundo eles informam, ninguém passou por isso ainda. Em nenhum momento da história da humanidade, o que nós vamos passar já houve anteriormente.
Então, assim, aí foi que ele falou que poderia, eu poderia estar acionando, mas para a cura do planeta, né? A energia da cura, né? E de Sananda, eu lembro que a gente sempre retorna o contato para ele, porque ele é o nosso comandante, né? Então, é ele que está direcionando tudo o que está acontecendo aqui no planeta, né? Então, eu lembro disso daí. Olha só como que é a profundidade da hipnose, Lilian. Porque você canalizou Jesus e, assim, de memória você não vai trazer. Se eu não Não, eu não tivesse lembro. anotado, eu também não ia trazer. Porém, Foi. como eu estava, não era eu que estava canalizando, então eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, ó, a transição planetária é uma realidade, vai acontecer, não tenha dúvida, mas não tenha medo também. O máximo que nós pudermos segurar para que acordem o máximo número de pessoas que tenha tempo de despertar o máximo de seres, né, assim, dos humanos, nós vamos segurar o máximo, porque há uma reconfiguração toda vez que tem que fazer essas transmigrações, exílios, precisa adaptar o novo corpo perispiritual para o novo orbe, para o novo planeta. Isso é uma perda para nós. De alguma forma, isso é uma perda. E o grande trabalho nosso é despertar o máximo de pessoas para que não haja essa perda, para que todos possam, de uma certa forma, permanecer na nova Terra, nessa transição planetária. Eu acho que você não lembra mesmo, porque você estava muito aprofundada. Muito é Não, muito. essa frase eu realmente não lembro de ter falado através de Jesus, não. De Sananda, não. Não lembro essa Ouve, parte. ouve esse trecho. Eu vou selecionar e falar, tá em Eu acho que duas deve ter sido horas. no final. Não É, foi? Foi foi, no final. foi Foi. exato, exato. É Foi duas quando horas, você três fez horas algumas de. perguntas. Ai, ai, eu acho isso incrível. E me lembro que, assim, você estava tão. E aí eu vou aproveitar para falar assim: as pessoas muito se preocupam, sabe, Lívia? Que nem você falou, eu estava nervosa, dava até dor de cabeça um pouco, porque você fica um pouco tenso tentando acompanhar tudo isso. Mas quanto menos você se preocupar com isso, melhor é, mais rápido é. Porque a minha primeira experiência, não vou dizer primeira, mas teve uma experiência minha que durou 4 horas e meia. E não porque veio muito conteúdo. Demorou porque eu ficava lá, assim, em silêncio, brigando com o meu ego aqui dentro. Você teve isso também, de pensar, não, eu estou inventando. Todo mundo tem. Você teve? Então, é assim, é uma coisa, como eu te falei, a gente está em vários planos, só que a gente não vive isso na Terra, né? Eu estou em vários planos e eu sei, através da hipnose, eu percebi que a gente tem vários níveis, que a gente está aqui no físico, mas a gente está num paralelo, em mundos paralelos, a gente faz. Isso foi falado na minha hipnose, inclusive, né? Que tenho trabalho, que eu trabalho todas as noites, né? Então, quer dizer, coisas que quando eu levanto, acordo, não me recordo, mas foi falado sobre isso, né? Sobre trabalhar com a hierarquia. Mas no dia a dia, a gente não percebe nada disso. Eu estava nervosa? Estava. É lógico que eu estava brigando com o meu ego, com certeza. Teve um momento que foi falado, ela tenta controlar, acho que foi o eu superior, falou, ela tenta controlar tudo. Então, quer dizer, foi aí que eu percebi, opa, peraí, eu nem às vezes a gente nem se percebe, mas eu sou controladora, né? Então, quer dizer, eu tive que mudar isso daí também, né? Porque a hipnose te ajuda também nesse sentido. O que que eu posso melhorar, né? O que que eu posso fazer diferente, né? Então, é as dicas que às vezes o eu superior dá para nós,
de quanto que a gente está fazendo e às vezes não se percebe que é a gente mesmo que está brecando uma coisa que poderia ser super natural, né? Que é a hipnose. Ah, Ela é mas uma não é coisa muito natural. natural, viu, Lilian? Posso te garantir que não é. Estou falando isso porque eu já fiz 4 e quando eu vou fazer a hipnose não é natural, porque você precisa não duvidar, não ficar brigando aqui mentalmente, mas como você estava acordada, né? A gente fica acordada, então a gente pensa junto, tá lá vivenciando como se fosse. Você falou uma frase que eu sempre falo, gente, parecia uma ficção científica, parecia um filme, porque você vê assim e fala, nossa, tem tudo isso aqui, uau! Tipo, a gente olha pouca coisa, eu acho que a maioria a gente nem fala, mas é muito bacana, assim, é uma expansão de consciência mesmo. Lilian, eu anotei aqui também, me ajuda. Tá Tá. escrito assim, ó, rocha, reentrâncias, porosa, apenas ser um mineral, nada mais. Em outro planeta de Sírios, milhões de anos antes da Terra, da formação. O que foi isso? Você se Nossa, eu lembra? fiquei espantada. Lembro e fiquei espantada, porque eu era um mineral e eu estava experienciando. Inclusive, eu falei uma frase assim: eu sou um ser e não sou um ser. Era uma coisa meio estranha, porque me vi realmente como um mineral. E eu falei assim: nossa, mas bilhões de anos antes da formação da Terra, então quando foi isso? Eu fiquei até espantada com essa saber, né, que a gente foi criado, né, um ser muito superior a gente, mas a gente não, às vezes vivenciando assim o dia a dia na Terra, a gente não tem muito essa noção, né, de que a gente pode ser muito mais antigo do que a gente acha que é. Então isso me deixou um pouco espantada mesmo. E foi uma experiência até interessante, viu? Ser um mineral e estar em Sírios, né? Que a evolução de Sírios, assim, a gente sabe que é muito grande, né? Diz que é de onde veio Jesus, então, quer dizer, é um lugar, assim, muito especial, né? Então, só que lá não estava ainda como ser humano, né? Ser de Sírios, né? Mas estava como um mineral. Mas foi interessante, viu? Eu fiquei um pouco, assim, assustada até. É, Esse tempo linear que a gente tem é bem diferente. Passado, presente, futuro. bem isso mesmo. Eu acompanhei uma hipnose que a pessoa se viu como rocha vulcânica. Na borda do vulcão, e aí ela falava assim, Márcia, eu não vejo nada, só tá tudo preto, vejo assim, como se tivesse, como que fala, não é fogo, é fumaça. Só vejo umas fumaças e tá muito calor aqui, mas tá muito quente. Aí quando, né, passa, aí é revelado que aquele momento ela captou ela em outro planeta também como um diamante bruto dentro de uma pedra de carvão que tinha acabado de ser expelida de um vulcão. E Nossa, detalhe, ela trabalha, ela tem uma loja de do quê? De cristais. Ela trabalha com joias, semijoias. uau! Cada experiência, uma mais assim diferente que a outra. É incrível. Ou seja, a hipnose, né, Lilian, tem estas revelações assim que a gente fica, uau, tem informações como você trouxe, e também tem uma parte, não precisa entrar em detalhes, mas eu gostaria que você pudesse falar, porque tem uma parte de limpeza energética, limpeza mesmo, limpeza. Como que foi para você essa parte? É, Você sentiu alguma coisa depois? Teve alguma percepção ou foi tudo tranquilo, você não percebeu nada? Eu não percebi nada. Eu vi na hora, né? Foi falado que estava retirando os chips, algumas coisas assim. E eu lembro que um desses chips era no mental, né? Que falava sobre confusão,
né, de sentimentos e tal. Eu tive uma melhora nesse sentido depois, né, até porque eu fiz curso de meditação depois. Eu não conseguia meditar, Márcia, porque minha cabeça mental, né, totalmente mental, então era 1000 por hora e eu não conseguia parar e ficar nem 5 minutos sentada e meditar. Hoje eu consigo, todo dia eu consigo meditar. Mas eu fui me treinando para isso, fiz curso, fiquei 4 meses trabalhando todos os chakras e tudo. Então, quer dizer, nesse sentido, houve sim uma melhora. Eu sinto isso em mim, no meu corpo, no meu mental, por exemplo. Se vem um pensamento intruso, eu já consigo perceber, né? Porque a gente está rodeado de pensamentos o tempo todo, seres o tempo todo, e você tem que estar se vigiando, né? 24 horas, porque tudo que você coloca na sua mente, que você pensa já está no universo. Já colocou, pensou, você, né? Você está transmitindo. E nós, né? é, digamos assim, que passei pela hipnose, a gente tem uma responsabilidade maior. Você tem que cuidar mais da sua emoção, mais do seu sentimento, mais do que as outras pessoas que não estão despertas. E quando você desperta, pronto, né? Você já está em outro patamar e vai ser cobrado mais, né? Então, sim, eu sinto que eu busquei melhorar nesse sentido, né? Então, foi importante para mim a Uhum. limpeza. Ai, que bom. É, e você falou uma coisa que eu sempre penso também, quando é possível também falo, é tudo uma sequência, né? Antes de você chegar numa hipnose quântica, você já vinha fazendo processos, seus cursos ou processos, ou já vai trabalhando, fazendo os seus estudos sobre outras matérias, inclusive, para que chegar na hipnose dá um salto, né, de abertura de visão, porque não é para qualquer um se ver em outro planeta, em outra galáxia, não é, né? E aí, quando retorna, continua o trabalho, não é milagre. Eu tenho falado muito isso, sabe, Lilian? Porque a gente precisa deixar bem claro para as pessoas. A hipnose não vai chegar na hipnose, acabou meu problema, me curou das doenças. Não, gente, não é isso. A hipnose é um salto, né? Você dá um salto mesmo, mas precisa continuar fazendo os seus estudos, as suas expansões, e como a Lilian disse, você passa a ter uma responsabilidade pelas informações também que você buscou e conseguiu, né? Então, eu te agradeço muito, né, pela confiança e vou deixar aqui o espaço, se tem mais alguma coisa da hipnose que você queira falar, porque infelizmente, né, a gente vai chegando ao final, ou deixar uma mensagem para as pessoas, nos seus desafios do dia a dia. Não precisa ser da hipnose, não, dos seus desafios, como passar por toda essa transição da melhor forma possível. Bom, o que eu percebi, né, que foi falado foi o seguinte, que a gente não é uma pessoa sozinha, isso ficou muito marcado, né? Que nós temos os nossos amparadores, todo mundo tem, né? A nossa família espiritual que está sempre junta, sempre nos auxiliando, nos orientando, e que tudo que nós estamos pensando, fazendo, falando, está reverberando no todo, né? Nós não somos só, nós somos uma família. Então, estar na Terra faz parte dessa família cósmica. Então, quanto mais a gente entender que a gente não é um só, que a gente é uma família, melhor, porque a gente vai ter mais cuidado ainda quando a gente falar com o outro, quando a gente interagir, né? Saber que a gente tem essa responsabilidade, né? Por estar aqui, por estar desperto. Então, eu acredito que assim, se você está se trabalhando, está nesse caminho de iluminação, só a sua presença já está auxiliando outras pessoas, né? Então a gente já estando trilhando esse caminho e não é um caminho, não é a gente se preocupar, como você falou, a pessoa vai na hipnose, pensa às vezes na cura física. A cura física não é o mais importante é você se voltar para o seu ser interior, para a sua alma, para o seu espírito.
né? Saber que você tem um eu superior, saber que você tem uma mônada. Então, assim, esse se voltar para dentro é o mais importante. Então, a hipnose ela traz isso para você. Você vai para dentro, não é para você se preocupar com o seu exterior tanta importância que a gente dá. Quanto mais você for para dentro, mais orientação você vai ter para a gente poder estar atuando aqui nesse planeta, principalmente nesse momento que é tão importante, que é da transição, né? É isso mesmo. Nossa, Nina, eu gostei bastante de poder trazer, né, esse seu exemplo dessa sua, desse seu mergulho, porque ele é bem real, ele é bem concreto. No sentido qual é totalmente diferente do padrão, né? Mas assim, porque nem todo mundo vai acessar uma outra dimensão. Mas eu tenho percebido, sabe, Lilian, ultimamente, que cada vez mais, ao invés de ficar falando o que que a pessoa foi, se foi rei, se foi rainha, se foi, né, alguém importante da história, não, tá trazendo estas informações dessa amplitude, essa amplitude mesmo, porque aí a pessoa se vê diferente em um outro tempo, em outra dimensão, ela começa a se questionar e tenta fazer melhor, estudar, né? Essa busca mesmo. Acho que todos os despertos, todos nós, de alguma forma, a gente tem uma fome de aprender sobre isso, porque a gente está aqui, ó, com os véus, alguns sendo removidos, outros não, mas é bastante importante esta jornada de cada um. Line, agora eu vou pedir para você deixar a sua mensagem aqui para o planeta nessa transição. Por favor, aí a gente já termina com você. Gratidão, vocês que acompanharam a gente. Gratidão, Lilian, pela sua jornada e pelo seu relato. Gratidão, por favor. Bom, a minha mensagem é que as pessoas que estão ouvindo, né, essa entrevista, não deixem de se conectar com algo maior. Esse algo maior está dentro de nós mesmos. Não adianta a gente procurar fora. É como a Márcia falou, a hipnose te dá uma amplidão, né? Uma amplitude, vai, do que você é, né? Que você não está só aqui no físico. Mas o mais importante é você não perder essa conexão. A gente tem que ter essa conexão o tempo todo e saber que essa conexão está dentro de nós, está fora também na nossa família, e nós entender que nós não somos sozinhos, que nós fazemos parte de uma família, todos nós, né? Nós somos uma célula de uma família maior. Então, assim, que todos possam evoluir, entender que esse mergulho para dentro, que a hipnose traz, e qualquer outro, tem outras terapias, outras coisas que também traz esse mergulho para dentro, e tudo isso é importante para nós, né? Principalmente nesse momento, para a gente não se preocupar com o que está acontecendo fora. O mais importante é você estar fortalecido dentro, para que você possa fazer a sua parte, fazer o seu melhor nesse momento. Essa que é a minha mensagem. Gratidão, fiquem bem. Gratidão, Lilian. Eu Vamos que em agradeço. frente. Vamos em frente. Gratidão, muito obrigada. Tchau, gente.